a qual eu venho contando para os irmãos, a qual eu li. Os irmãos conhecem também. Trata-se da tentação a qual Jesus sofreu por Satanás. Que tentação Jesus sofreu por Satanás? Jesus, após orar, após jejuar por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E após jejuar, Satanás, aproveitando do momento de fragilidade de Jesus, o momento de fragilidade que eu falo, um momento de fragilidade física em que ele estava passando. Porque Jesus, ele era 100% Deus e também 100% homem. E como 100% homem, era sujeito igual a nós de passar por fome, de sentir necessidade e também de ter desejos, de ter sonhos. Como ser humano, ele estava dotado de tudo que nós estamos dotados. Jesus, ele foi tentado em tudo em que nós somos e temos a possibilidade de ser tentado. Então Jesus, ele foi tentado ali com 3 propostas de Satanás. E o que eu quero falar com vocês nessa tarde é a respeito de 2 palavras, embora pareçam ser as mesmas palavras, existe uma diferença entre elas. A primeira palavra é propósito. Fala comigo, propósito. E a segunda palavra, proposta. Repita comigo, proposta. Embora pareçam ser iguais, há uma diferença entre proposta e entre propósito. Eu estava meditando alguns anos, já venho pensando nessas 2 palavras. E essa semana passada eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre essas 2 palavras. E eu gostaria de estar meditando juntamente com os irmãos aquilo que o Espírito Santo revelou em meu coração. O fato é que proposta e propósito não têm o mesmo significado. Proposta é uma coisa, propósito é outra coisa totalmente diferente. Por isso eu trouxe esses 2 textos para poder mostrar para os irmãos. E nesses 2 textos nós temos proposta e não propósito. Vou falar com os irmãos qual é a diferença então de proposta e de propósito. Proposta é uma sugestão, um conselho, uma recomendação, algo a propor. Já propósito vai além de proposta. Propósito tem a finalidade, é um projeto, é uma intenção, é uma determinação. Vamos entender então corretamente o que é proposta e o que é propósito. Por exemplo, eu antes de vir para a região de Angelândia, antes de vir pastorear aqui a Assembleia de Deus, há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu recebi uma proposta. Eu sempre tive um propósito, Deus sempre teve um propósito para comigo. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Porém, eu recebi uma proposta. Eu recebi uma proposta de um outro ministério para ser pastor em uma outra igreja, a qual quem estava dando essa proposta não era Deus, e sim o homem. Essa proposta então não deu certo. A proposta não deu certo. Fui eu para esse outro ministério, fiquei um tempo lá, porém não era o propósito de Deus para a minha vida, a qual não veio dar certo. Vamos entender então. A primeira história que eu li aqui foi a história do filho pródigo. O filho pródigo, o que nós entendemos? Ele tinha a herança da fazenda, poderia um dia ser dele. Sim, poderia. Mas ninguém pode reclamar uma herança com o pai ainda vivo. Porém, ele foi ousado em reclamar. Ele chegou para o seu pai e convenceu o seu pai, de uma certa forma, a entregar a parte a qual era dele de herança antes do tempo. Olha o perigo da proposta. Toda proposta, ela vem fora do propósito. Então,
esse garoto, ele lançou uma proposta para o seu pai. Estou conjecturando, estou imaginando. Imagine comigo agora um filho ansioso por gastar dinheiro, convencendo o seu pai a lhe dar a sua herança. Pai, dê-me a parte da fazenda que me cabe, porque eu não quero mais ficar aqui na fazenda. Eu já cansei daqui. E ele começa então a fazer propostas para o seu pai. Pai, quando eu chegar na cidade, eu vou fazer isso, eu vou investir nisso, eu vou comprar aquilo, vou ser muito mais rico do que eu estou sendo aqui. Proposta. Porém, não tinha um propósito. O segundo texto que eu trouxe para os irmãos aqui também falam de propostas. Satanás, aquele que não tem nada para dar a ninguém, ele lança propostas. Ele lançou 3 propostas para Jesus. Primeira proposta, olha que interessante, toda proposta ela vem com um interesse. Quando eu lanço uma proposta para alguém, automaticamente eu tenho um interesse para com aquela pessoa. Toda vez que alguém lança para mim uma proposta, é porque no final ele tem um interesse e não um propósito, nem sempre um propósito, ele tem um interesse. Satanás então lançou 3 propostas para Jesus. A primeira proposta que ele lançou para Jesus: se você me adorar, eu tudo isso te darei. Eu vou te dar tudo isso aqui. Satanás sempre teve um sonho de ser adorado, de ter essa terra, de ter o controle do mundo. Hoje está assim. Ele tem sim o controle do mundo nos dias de hoje. O controle ainda está nas mãos do Senhor, continua nas mãos do Senhor. Porém, o próprio Senhor disse: o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Então, ele se posiciona como Deus nesse mundo. E multidões têm adorado a Satanás. Então, naquela época, Satanás não se posicionava como Senhor deste mundo. Ele não se posicionava como Senhor. Porém, ele já queria o comando do mundo. Então, a primeira proposta que ele falou: olha, o mundo aqui, Jesus, é meu. Eu mando nisso tudo. Afinal de contas, Satanás sempre tentou os servos do Senhor e a maioria caíram. Isso fazia com que Satanás se imaginasse, se achasse o Senhor desse mundo. Então a primeira proposta de Satanás foi: se você me adorar, tudo isso aqui eu vou te dar. Segunda proposta de Satanás para Jesus: está escrito, como você, Jesus, é filho do Deus Altíssimo, lança-te daqui para baixo, pule desse monte, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito para te proteger. A segunda proposta de Satanás: tente ao Senhor, prove que você é filho de Deus realmente e pule daqui. Terceira proposta que ele vem lançar sobre Jesus: versículo de número 8 de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 8. Levou ainda a um monte alto, lhe mostrou todos os reinos. Tudo isso vou te dar, se você ainda me adorar. Então Satanás, ele sempre lançou propostas. Não foi a primeira vez que ele lança proposta para um servo de Deus, para um filho de Deus.
Então, o que realmente é a diferença de propósito com proposta? A proposta geralmente, como eu disse, a proposta vem sempre com um interesse. O propósito, ele requer uma obediência. Toda vez que Deus tem um propósito para um filho seu, Deus ele não procura um interesse do seu filho, até porque o que temos nós para dar ao Senhor? Então, toda vez que o Senhor lança um propósito para o filho seu, a única coisa que ele pede é a obediência. Deus tem sempre um propósito para nós, e Satanás tem sempre uma proposta para nós. O propósito de Deus é que todos os seus filhos o sirvam, e quando você está no propósito do Senhor, Ele vem te abençoando. A proposta de Satanás é mostrar para você que lá fora é melhor, que lá fora as bandejas são melhores do que aqui dentro. Toda vez que você quer lançar um propósito com o Senhor, olha, eu vou fazer um propósito de oração, onde eu tenho o objetivo de buscar por algo. Já observou o quanto Satanás faz tudo com proposta para poder tirar você do propósito de Deus? Já me aconteceu assim. Toda vez que eu queria buscar o Senhor com um propósito, agora eu vou começar um propósito de jejum e oração para tal causa. E eu lanço uma campanha, vou jejuar aí 7 dias, durante 10 horas, vou começar de manhã e vou até às 6 horas da tarde. Aí toda vez Satanás sempre lança um propósito, uma proposta, para desviar o foco, desviar o propósito a qual eu tenho lançado para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Toda proposta é passível de falha. O filho pródigo, ao lançar as propostas para o seu pai, ele falhou com as suas propostas. Eu, quando recebi uma proposta de ir para um outro ministério, houve falha, porque não era o propósito de Deus. Toda proposta, ela está passível de falhas, de erros. Já observou quando chega alguém para você e fala, eu tenho uma proposta para você de trabalho. Essa proposta nem sempre será verdadeira. Está sempre passível de falha. Deus tinha sempre um propósito para o homem. Todo homem que pecasse levaria um animal em sacrifício. Lembra, antes de Jesus vir a esse mundo, antes de Jesus morrer na cruz por nós, a proposta que havia no mundo era: todo aquele que pecasse, de uma certa forma, haveria de ter que sacrificar um animal. Esta era a proposta no mundo. Os irmãos conhecem a história do sacrifício. Quantos animais morreram em proposta do ser humano para que o ser humano obtivesse perdão dos pecados? Porém, isso começou a ficar banalizado, porque era muito fácil. Quem tinha condições comprava uma ovelha, tinha sempre ovelhas no seu rebanho, pecava, não se arrependia, porém sacrificava uma ovelha. E essa proposta no mundo ficou banalizada. Daí Jesus veio com um propósito. E qual foi o propósito? Morrer na cruz por mim e por você. A proposta que havia antes era que um cordeiro fosse morto. O propósito obtido por Jesus na cruz é que a partir do momento que cada um confessasse os seus pecados a Jesus, a Bíblia dá o direito de que ele, além de ser perdoado, fosse livre da condenação, fosse livre do desejo de continuar pecando, fosse liberto da escravidão.
coisa que a proposta, objetivo que a proposta da ovelha não tinha. Ninguém que sacrificasse uma ovelha era livre totalmente do pecado. Ele estava passível de voltar de novo a pecar. Já com Jesus, não. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, por mim e por você, a própria Bíblia fala: e conhecereis a verdade, o propósito de Deus, e o propósito, a verdade, vos libertará. Se hoje estamos aqui nessa tarde adorando a Deus, foi porque um dia houve um propósito que apagou a proposta, e hoje estamos aqui para adorar, para glorificar o nome santo do Senhor. E ainda continuando como proposta, o nosso erro é imaginar que temos uma proposta para cobrir o propósito de Deus. Vou repetir: o nosso erro é imaginar que a nossa proposta pode substituir o propósito de Deus em nossa vida. Observe o que aconteceu com Abraão e Sara. Os irmãos conhecem a história. Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Porém, era Sara estéril. Não poderia aquela pessoa, o Senhor que prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, abrir a madre de Sara e se tornar ela como aconteceu? Porém, o nosso erro é pensar que podemos, com a nossa proposta, substituir o propósito de Deus. Olha o que veio acontecer com Abraão e Sara. Sara, ela fez uma proposta para Abraão: Abraão, eu sou estéril, eu não posso gerar filhos. Gere filhos com a nossa serva, para que cumpra o propósito de Deus. Cumpriu o propósito de Deus fazendo isso? Não. Até hoje Israel sofre com essa situação. Nasceu Ismael, também se tornou uma grande nação. São os árabes hoje. Olha o que os árabes fazem com a nação israelita. São inimigos até hoje. Já viu na história os homens bombas? Os muçulmanos são os ismaelitas, são os filhos de Agar. A proposta feita por Sara. O nosso erro é achar que nós podemos dar uma forcinha para Deus. Deus, ele promete algo para nós: eu vou te fazer de você isso. Porém nós começamos: não, está demorando, vou fazer dessa forma. Esse é o nosso erro. Ismael tornou-se uma grande nação e uma grande religião. Os muçulmanos são os filhos de Ismael, são os ismaelitas. Até hoje, a guerra por causa dessa proposta feita por Sara. Que sejamos sábios em esperar o propósito do Senhor. O Senhor tem bênção para nós, porém é do jeito dele, é na hora dele, é no momento dele e não no nosso momento. O Senhor tem propósito para nós e é muito maior do que as nossas propostas para com Ele. O problema é que nós não sabemos esperar. O problema é que nós não sabemos, nós queremos tudo do nosso jeito. Senhor, dá para resolver isso agora. Senhor, dá para me dar essa bênção agora. O filho pródigo, segundo a história narrada por Jesus, ele receberia sim parte da sua herança, ele tinha direito, porém não era o momento. Então ele lançou proposta para o seu pai: pai, dá-me parte da fazenda, eu quero, quem sabe, eu quero investir. Quem sabe ele falou para o seu pai que queria abrir um negócio na cidade. Quem sabe ele falou para o seu pai que ele queria comprar animais e ser muito rico, investir. Mas
não sabemos qual foi a proposta que ele fez para o seu pai, para convencer o seu pai a dar parte da herança a ele. Proposta não é propósito. Proposta não é propósito. A proposta sempre chega antes da hora com o intuito de atrasar o propósito. A proposta sempre chega antes da hora, com o objetivo, com o intuito de atrasar o propósito que Deus tem para nós. Deus ele colocou sabedoria divina em Adão. Os irmãos conhecem a história de Adão, o começo de tudo. O Senhor colocou Adão no jardim para cultivar o jardim e deu uma ordem de todas as plantações, de todas as árvores que há no jardim, você está liberado a comer. Porém, uma exclusivamente que está no centro do jardim, você não poderá comer dela, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Porém, lá estava quem sempre trouxe proposta, quem sempre trouxe propostas para confundir. Lá estava Satanás, esperando o momento exato para começar as suas propostas, para começar os seus interesses. E Satanás, ele é astuto. Ele não chegou falando com Eva, coma do fruto. Ele chegou fazendo pergunta. Porventura o Senhor disse para você não comer de nenhuma da árvore do jardim? Com maior sutileza, ele lançou a proposta, a primeira proposta para o homem. Você pode comer. A partir do momento que você comer, os seus olhos serão abertos. Você estará conhecendo o bem e o mal. Satanás, ele tinha o objetivo de trazer para Adão e Eva aquilo que um dia seria para Adão e Eva. Embora Adão e Eva não tinham todo o conhecimento que nós temos hoje, ele tinha uma certa inteligência. Porém, a partir do momento que ele comeu daquele fruto, a sua visão, a sua mente, o seu intelecto fora aberto um pouco mais além do que ele tinha de conhecimento. A questão é, pense comigo, Deus ele daria para o homem a sabedoria gradativamente, uma coisa de cada vez, um conhecimento de cada vez. Afinal de contas, o homem não veio sem nenhum intelecto. Quando o homem aqui pisou nessa terra, o Senhor mandou que desse nome a todos os animais, aquele nome a qual fosse colocado por Adão seria o nome a qual ficaria. A questão é que Satanás lançou uma proposta: você vai conhecer muito mais do que você conhece aqui. E isso chamou a atenção do homem. A proposta vem sempre com um interesse, mas não era o propósito de Deus para a vida de Adão. Não era o propósito de Deus para aquele momento na vida de Adão. Mas a Bíblia vem contando então: caiu o homem e pegou o homem com uma proposta de Satanás. Deus ele tem um propósito para cada um de nós, para cada um de vocês. Nós não viemos a essa terra sem nenhum objetivo. Deus ele tem um propósito a cumprir na vida de cada pessoa. O fato é que precisamos descobrir qual é o propósito que nós viemos aqui nessa terra. Eu vim para adorar a Deus? Eu vim para cuidar das pessoas? Já viu que existem pessoas que às vezes não são crentes, mas têm um talento nato
para alguma coisa, para algum dom. Ele descobriu o talento dele, ele descobriu o propósito dele na vida. Eu acho interessante, existem pessoas que têm um talento para cuidar de outras pessoas. Existem pessoas que têm um talento que abrem clínicas, que abrem centros de recuperações e que dá a vida inteira por amor ao próximo. Ele descobriu o propósito a qual Deus colocou na vida dele. Ao contrário, existem pessoas que hoje faz uma coisa, amanhã faz outra, depois faz outra, depois faz outra. Ele tem propostas na vida, ele não tem um propósito. Qual é o seu propósito? Para que Deus te chamou a essa terra? Nenhum de nós viemos para vagarmos nesse mundo. Há um propósito a qual o Senhor colocou nós aqui. Enquanto eu não aceitei o propósito de Deus na minha vida, eu também vivi propostas. Pela misericórdia do Senhor, eu já fiz muitas coisas. Sou professor de geografia, tenho outras formações, mas o meu propósito é esse. Eu já tentei trabalhar como vendedor, eu já tentei trabalhar com várias outras profissões, mas o propósito de Deus para a minha vida é estar aqui, cuidando de pessoas, trabalhando para o reino do Senhor. Glória a Deus. E que eu quero ensinar para a igreja nessa tarde: Deus tem um propósito para cada um de vocês. Satanás, aquele que não tem propósito para ninguém, ele lança proposta. Hoje ele te mostra uma coisa, amanhã ele te mostra outra. Parece até alguma coisa legal. As coisas boas nos afastam das melhores coisas. As propostas, por mais que ela pareça ser boa, ela nos afasta do propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você já parou para pensar? Você já parou para imaginar? Ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça a Ele: Senhor, qual é o propósito que o Senhor me colocou nessa terra? Qual foi o propósito? Para que o Senhor me chamou aqui nessa terra? Qual é a minha missão aqui nessa terra? Amém, igreja? Amém. Aleluia, que Deus é Cristo.